Nesta semana, o Índice CNN vai olhar o cenário daquelas capitais em que há pré-candidatos que despontam não só à frente na corrida eleitoral, mas que podem fechar a fatura em primeiro turno. Por isso que já trago aqui Antônio Lavareda na tela comigo para contar, primeiro de tudo, que 30% das capitais do país têm a possibilidade, neste momento, de conhecerem quem vai governar essas cidades pelos próximos 4 anos, já no dia 6 de outubro, dia do primeiro turno das eleições municipais. Lavareda, muito bem-vindo agora aqui no Índice CNN, num novo horário, mas com as mesmas informações, a mesma característica. Queria que primeiro você explicasse para a gente o critério que o IPESP Analítica considera para traçar esse cenário, essa possibilidade de cidades em que um candidato pode ser eleito ainda em primeiro turno nas capitais do país. Bem-vindo. Boa tarde, Yuri. Boa tarde, os espectadores da CNN. O critério que nós utilizamos, Yuri, é o de apontar como candidatos potencialmente vitoriosos ainda no primeiro turno aqueles que têm 40% ou mais de intenções de voto nesse momento e uma distância em relação ao segundo colocado de pelo menos 10 pontos percentuais. Esse critério, Yuri, na verdade, não é tão arbitrário assim. Ele segue, em linhas gerais, o que é utilizado, por exemplo, na Argentina, na eleição presidencial argentina, para definir a ocorrência ou não do segundo turno. Lá, só lembrando rapidamente, mais de 45% dos candidatos, ele já ganha, já leva no primeiro turno. Se ele fica entre 40 e 45, ele precisa ter uma distância de 10 pontos percentuais em relação ao segundo, para ser considerado vitorioso, dispensando o segundo turno. E é assim que nós chegamos a esses 8 nomes, né, que você vai apresentar logo mais para os nossos espectadores, que são potencialmente ganhadores, seriam, não é, vitoriosos se a eleição fosse nesse momento, sempre lembrando para o espectador que nós temos 3 meses e meio até o primeiro turno. Yuri. É isso, ainda tem um chão pela frente, mas a gente já vai traçando o cenário do que está por vir. Vou trazer agora a nossa primeira tela, que mostra justamente onde estão essas 8 capitais que apresentam essa chance de definição em primeiro turno, divididas por regiões do país. Lavareda, chama a atenção esse maior número na região Nordeste, de 4 cidades, e o Centro-Oeste sem nenhuma, mas queria te perguntar se esse maior número, essa maior concentração no Nordeste é algo esperado por se tratar da região com maior número de estados, portanto maior número de capitais, ou é algo que te surpreende, tem alguma outra explicação, Lavareda? Não, ela segue esse critério que você apontou, não é? Essa característica que você apontou. São 9 estados, portanto, 9 capitais. O que chama atenção mesmo é a região norte, com um número tão reduzido. Mas isso aí tem a ver também, Yuri, com o fato de que você não tem prefeitos, por exemplo, competindo em todas as capitais. Nós vamos ver adiante que a incumbência, ou seja, o fato de que o candidato disputa sentado na cadeira de prefeito é uma variável que faz muita diferença. Na região norte, das 7 capitais, em apenas uma, Macapá, nós vamos encontrar um candidato em situação privilegiada. Mais ou menos como se esses candidatos, Yuri, são mais ou menos como se eles estivessem nas respectivas cidades na pole position, no grid de largada da eleição. É isso. E já que estamos falando, né, mencionamos a região norte, mas também a região nordeste, queria mostrar o nosso agregador de pesquisas, o Índice CNN, justamente com foco na maior capital nordestina, que é Salvador, que é um desses exemplos de cidades em que há um primeiro colocado despontando ali com chance de ser eleito em primeiro turno. Vou pedir para aparecer, está aqui na nossa tela, o prefeito Bruno Reis, do União Brasil, com amplo favoritismo e aumentando o seu favoritismo à medida que vamos nos aproximando da campanha oficial. Os seus adversários ali, Geraldo Júnior, do MDB, ficando ali de 17% a 12% nessas últimas medições de março até agora, o começo do mês de junho, Kleber Rosa, do PSOL, e Luciana Buck, do Novo, com um patamar bem distante. Além de Salvador, Lavareda, quais outras cidades que você destaca nesse cenário ali de amplo favoritismo de algum concorrente? Na região Nordeste, Yuri, já para ficar aí na região onde você pensou a maior capital, nós temos também Maceió,
onde o prefeito JHC lidera com 71% das intenções de voto, é um desempenho superlativo. Natal, onde Carlos Eduardo Alves tem 40%. Lembrar que Natal não é um prefeito, mas é um ex-prefeito, que é outra característica, ou seja, associada à experiência no cargo. Recife, onde o prefeito atual, João Campos, lidera com 63%, e Salvador, você já mencionou. Então, são essas as 4 capitais do Nordeste, onde nós podemos dizer, a preço de hoje, Yuri, esses prefeitos, sobretudo os 3, Maceió, Recife e Salvador, com 60% ou mais, esses 3, das intenções de voto no momento. E Natal, Carlos Eduardo Alves tem 40%, está no nosso critério, mas está ali no limite, é limítrofe. Mas esses 3 outros, nós podemos dizer hoje, Yuri, sem receio de estar sendo exagerados, que dificilmente eles não conquistarão a reeleição. Tem uma outra cidade que vale a pena a gente destacar com um agregador, que é o segundo maior colégio eleitoral do país, já aparece aqui, Rio de Janeiro. O prefeito Eduardo Paes, do PSD, vem mantendo esses patamares acima de 40% dos votos. Nas últimas medições do índice CNN, do agregador de pesquisas, foi de 42% a 44%, sempre acima dos 40%, que é um dos critérios que o Lavareda nos explicou. E seus adversários, houve um momento que o delegado Ramagem do PL chegou aos 2 dígitos, mas ainda há um cenário mais embolado entre ele, que é do PL, Tarcísio Mota do PSOL, e um pouco mais abaixo, em outro patamar, outros nomes aí da corrida, o Tony de Paula e Marcelo Queiroz. E aí chama atenção, Lavareda, o fato de ser um colégio eleitoral grande, ou seja, a proporção das cidades, o tamanho das cidades, não necessariamente é um fator a ajudar ou atrapalhar, incentivar esse critério aí de favoritismo em primeiro turno. É verdade, Yuri. E veja a distância. Aí o que chama atenção é a distância do prefeito atual, Eduardo Paes, sobre o segundo colocado, o delegado Ramagem, que é do PL, apoiado pelo ex-presidente Bolsonaro, né? Lembrar que o Rio de Janeiro é a base política do ex-presidente Bolsonaro. É uma distância de 36 pontos, uma distância muito expressiva, lembrando que o índice consolida, é um agregador bayesiano, um agregador inteligente, que consolida as intenções de voto estabelecidas, identificadas em diversas pesquisas ao longo desse período, desde que o índice teve seu start lá meses atrás, Yuri. Para a gente encerrar, Lavareda, quero trazer um outro mapa que mostra justamente o poder de fogo de quem disputa a reeleição. Dessas 8 cidades que a gente está falando, apenas uma, Natal, não tem um incumbente, mas como o Lavareda explicou, é um ex-prefeito que é favorito, ou pelo menos neste momento tem aí esses critérios para uma eventual vitória em primeiro turno. Todos os demais, como a gente vê no mapa, com a cor respectiva ali, esse verde água, são prefeitos disputando um novo mandato, Lavareda. É isso, Yuri. Para a gente fazer uma leitura, digamos, sintética disso que a tela está mostrando, nós vamos lembrar para o espectador o seguinte: nesse momento, segundo o índice CNN, dos 20 candidatos, 20 prefeitos que são candidatos à reeleição, 13, repetindo, lideram, ou seja, 65% deles lideram. Eu sempre insisto a memória de que na eleição passada, em 2020, se reelegeram nada menos que 77% dos prefeitos das capitais. No momento, 65% lideram. E desses 13, em números absolutos, 7, que nós mostramos aqui, que estão espelhados aí nesse mapa, 7 lideram com condição de franco favoritismo, ainda que nós estejamos ressaltando há 3 meses e meio da eleição. Mas é muito difícil que eles todos, ou a maioria absoluta deles, não logrem se reeleger logo na primeira rodada da eleição de outubro próximo, Yuri. Esse é o sociólogo e cientista político Antônio Lavareda. Toda semana me acompanha nessa análise de dados com profundidade e para tratar da corrida eleitoral mais esperada nas capitais e grandes cidades do país. Só aqui na CNN você tem esse cenário mais completo das eleições de 2024. Lavareda, obrigado mais uma vez. Até a próxima semana. Até a próxima, Yuri.